governo anunciou uma correção na tabela do imposto de renda, fazendo com que quem receba até R$ 2.640 passe a ser isento do imposto de renda. Só que aqui eu já quero frisar algo muito importante. Estar isento do imposto de renda não quer dizer necessariamente que você está isento de entregar a sua declaração anual do imposto de renda. E eu quero trazer algumas informações a respeito de tudo isso no vídeo de hoje, porque justamente a declaração anual do imposto de renda de 2023, referente ao exercício de 2022, já está aí batendo na nossa porta e você, investidor, precisa ficar atento para não cometer nenhum deslize e ter, claro, nenhum problema com a Receita Federal. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixem um like de vocês, se inscrevam no canal do Trademap se vocês são novos por aqui e, claro, já quero fazer um convite para você que, muito provavelmente, no final desse vídeo vai chegar à conclusão de que precisa entregar a declaração anual do imposto de renda. Acesse o link aqui na descrição, onde o Trademap está disponibilizando gratuitamente um curso que vai te ajudar, então, nessa declaração anual do imposto de renda, beleza? Bom, pessoal, eu quero começar então este vídeo de hoje já compartilhando com vocês esta matéria aqui bem interessante sobre essa correção que foi anunciada então pelo Lula da tabela do imposto de renda, que passa a isentar quem recebe até R$ 2.640 do imposto de renda. Até então, essa tabela ela estava defasada em 148%, não tinha uma correção desde 2015 e agora ela segue defasada, mas em um valor menor de 60%. E isso por quê, né, gente? Porque é claro que sempre são feitos alguns estudos, principalmente considerando a nossa inflação, e se nós tivéssemos que corrigir integralmente essa tabela, então a primeira faixa de isenção do imposto de renda deveria estar na casa dos R$ 4.683,95 e não esses 2.640. Mas é claro que tudo isso acaba custando muito para a União. Se fosse feito exatamente dessa maneira, a União poderia deixar de arrecadar mais de 101 bilhões de reais. E claro que eles já vão deixar de arrecadar, inclusive com essa nova tabela que eles anunciaram. E esses custos, eles estão estimando que pode ser entre 14 e 41 bilhões de reais. E existe essa diferença tão grande, né, gente? Porque o que acontece? Quando a gente olha a tabela do imposto de renda, então existem faixas de renda e o quanto de imposto de renda será descontado de cada uma dessas faixas. Então nós estamos falando de que se eles corrigirem apenas a faixa de isenção, você pode ter um custo, né, de 14 bilhões. Mas se você decidir corrigir todas as outras faixas proporcionalmente, então esse custo pode chegar a aproximadamente, né, 41 bilhões. E aí, só para vocês entenderem um pouco melhor, eu quero compartilhar com vocês essa proposta até então, né, com esse rendimento mensal que torna isento, então, do imposto de renda, justamente nessa tabelinha, né? Então, essa aqui foi tirada justamente do site da Receita Federal, e o que nós temos, então, é que para quem recebe até R$ 2.640, até então, se você optar pelo desconto simplificado, e isso acontece quando você faz a sua declaração anual lá de forma simplificada, e aí automaticamente você já tem o desconto sobre os seus rendimentos, então a base de cálculo seria 2.112 e, consequentemente, você estaria isento do imposto de renda, tá? Cabe ressaltar que esse desconto simplificado, ele é opcional, então você precisa até então conseguir aderir a ele para estar dentro dessa faixa de isenção, tá? E aí, claro, vocês podem ver de forma progressiva que conforme o seu rendimento mensal ele vai aumentando, consequentemente o seu imposto de renda ele também vai aumentando. Então, basicamente, é essa tabelinha que a gente fica de olho justamente para entender até onde vão essas correções. Um ponto muito importante sobre tudo isso, tá, gente, é o seguinte, que apesar dessa proposta já ter sido anunciada, ela não passa a valer a partir de já. Na verdade, essa isenção desse imposto de renda passa a valer a partir de maio de 2023 e tudo isso pode sim ter um impacto na sua declaração anual do imposto de renda no ano que vem, mas somente no ano que vem, em referência ao exercício então de 2023. Para esse ano que vocês vão ter que fazer a declaração anual do imposto de renda, então a isenção ela segue nos R$ 1.903,08, tá? Se você recebe até isso, até então você esteve isento do imposto de renda, mas
de qualquer maneira, estar isento do imposto de renda, como eu frisei no início do vídeo, não quer dizer que necessariamente você não precise entregar a declaração anual do imposto de renda, porque eu quero trazer para vocês hoje alguns tópicos que talvez vão acabar se encaixando no seu perfil e que vai fazer com que você precise entregar essa declaração, mesmo que você receba menos do que o necessário para ter que entregar a declaração, beleza? Bom, pessoal, antes de trazer esses dados, essas informações, eu acho que cabe nós trazermos alguns pontos bem importantes, tá? O primeiro é justamente a questão das datas para você entregar essa declaração anual do imposto de renda. Esse ano vai começar mais tarde, a partir do dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. Geralmente, a Receita, eles abrem já, né, essas declarações desde o dia 1º, da primeira semaninha ali de março. Só que esse ano eles estão justificando esse atraso porque, aí vem o segundo ponto, muitos investidores vão conseguir ter acesso à declaração já pré-preenchida. Então, alguns no ano passado, inclusive se já entrassem no ECAC, conseguiam ver essa declaração pré-preenchida. Esse ano, então, a ideia é estender ainda mais para mais contribuintes. Então, talvez, se você for fazer a sua declaração anual do imposto de renda e você olhar lá no ECAC, pode ser que boa parte dela já esteja preenchida. Ainda assim, aqui vem o meu terceiro ponto, eu já faço aquele alerta, né? Confiram aqueles valores, confiram se realmente está tudo certo ou se precisa ter alguma alteração, façam as atualizações que precisam ser feitas e realmente olhem no detalhe centavo a centavo para não ter nenhum problema antes de transmitir a sua declaração, beleza? Passado esses alertas até então sobre a declaração anual do imposto de renda, agora eu quero trazer para vocês quem precisará entregar essa declaração, tá? E aí é importante nós ressaltarmos, porque como eu trouxe para vocês, às vezes por mais que você esteja isento do imposto de renda em relação à sua renda, não quer dizer que você não precise declarar. Por quê? Vamos lá. Quem precisa, então, declarar o imposto de renda? Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 no ano. E isso pode ser de salário, aposentadoria, pensões, aluguéis. Se você recebeu mais do que isso, você precisa entregar a sua declaração anual do imposto de renda. Segundo ponto, quem recebeu rendimento isento, não tributável ou tributável diretamente na fonte, né, exclusivamente na fonte, de valores acima de R$40 mil. Então, se você tem o recebimento de fundo de garantia, seguro-desemprego, doação, herança, PLR, poupança, por exemplo, acima de R$40 mil, então você precisa entregar a declaração anual do imposto de renda. Terceiro ponto, quem precisa, né? Quem teve ganho de capital vendendo bens ou direitos sujeitos a pagamento de imposto de renda. Então, por exemplo, se você negociou um imóvel e mesmo que você já tenha comprado outro dentro daquele prazo de 6 meses para não ter que pagar o imposto de renda, ainda assim você precisa trazer isso na sua declaração e informar, justamente porque a Receita quer saber como que foram feitos todos esses trâmites para entender se você está devendo ou não algum tipo de imposto, beleza? E é agora, nesse ponto, que todo investidor precisa ficar atento para saber se vai precisar entregar a declaração esse ano. Por quê? Até no ano passado, para quem tivesse qualquer valor investido em bolsa de valores, era obrigatória a entrega da declaração anual do imposto de renda. Só que esse ano, a Receita Federal ela mudou esse entendimento. Então, quem vai precisar declarar o imposto de renda vai ser quem fez alguma venda de algum ativo que tenha tido lucro e foi tributado, ou se as vendas em bolsa de valores elas forem superiores a R$40 mil. Então, se você só comprou e não vendeu nada, você estará isento de fazer a declaração anual do imposto de renda, contanto que, e aqui vem um outro ponto, que você não tenha mais de R$300 mil alienados, então, na bolsa de valores no mercado financeiro. Então, quer dizer que, em resumo, se você vendeu acima de R$40 mil ou vendeu algum ativo com lucro e teve que recolher o DARF ou teve algum imposto que incidiu na fonte, você precisa entregar a declaração. Se isso não aconteceu, esse ano você está isento. Mas vamos lá. Quem mais? Quem tem bens ou direitos acima de R$300 mil
até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, muitas vezes, um apartamento, um carro, alguma participação em alguma sociedade, qualquer coisa nesse sentido, precisa fazer a sua declaração se estiver acima de 300 mil. E por último, mas não menos importante, quem teve receita de atividade rural acima de R$ 142.798,50. Então, basicamente, se você se encaixou em algum desses tópicos, você vai precisar entregar a sua declaração anual do imposto de renda. E eu quis trazer todos esses tópicos porque muitas vezes as pessoas elas acham, não, eu sou isento do imposto de renda, eu não preciso entregar a declaração. Mas como vocês viram, existem vários outros detalhes que é importante observar para não fazer nenhum tipo de confusão. Então por isso que eu acabei misturando um pouco esses dois assuntos hoje, porque quando, inclusive, eu fiz alguns comentários e fiz alguns posts sobre essa questão da tabela do imposto de renda que estaria sendo atualizada, muitos acharam que já esse ano estariam isentos de entregar as suas declarações, mas como eu mostrei para vocês, não é bem assim, beleza? Dito tudo isso, minha gente, eu espero que eu tenha entregue todas as informações necessárias para que vocês comecem já a mexer os palitinhos de vocês para entregar as declarações de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, acessem o link com o curso que o Trademap está disponibilizando para vocês. Podem utilizar os comentários também. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal do Trademap.